Pessoal, vamos seguindo com a nossa série de vídeos sobre a lei de Gauss. Esse é o vídeo 14, tá? No vídeo anterior, a gente trabalhou com duas situações envolvendo simetria cilíndrica e simetria plana, onde a gente foi capaz de utilizar a lei de Gauss para calcular o valor do campo elétrico, tá? Porque nessas situações, tanto na simetria plana quanto na simetria cilíndrica, a simetria do problema é boa o suficiente para que eu seja capaz de retirar o campo elétrico da integral e relacionar o campo elétrico com a carga elétrica contida dentro da gaussiana. Nem sempre vai ser possível essa facilidade, né, de eu retirar o campo elétrico da integral. Nem sempre a simetria do problema vai ser boa o suficiente para eu ser capaz de fazer isso. Numa situação genérica, né, onde você tem uma distribuição de cargas arbitrária, dentro, né, você tem lá uma certa distribuição de cargas, sem uma simetria específica, e uma gaussiana lá toda genérica, numa situação desse tipo, para você avaliar essa integral, você não vai ter essa facilidade de retirar o campo elétrico dela, porque a simetria do problema não é boa o suficiente para te permitir fazer isso, né? Numa situação genérica, uma integral desse tipo aqui, né, um fluxo de campo elétrico numa superfície genérica, usualmente você pode fazer alguma aproximação computacional, você pode fazer um cálculo numérico, alguma coisa assim, né? Em algumas situações a gente consegue fazer analiticamente. E em algumas situações, como essas que a gente está tratando, a simetria é boa o suficiente para tirar o campo elétrico aqui de dentro e aí eu fico com uma integral só na área, né? Então eu mencionei com vocês que são três tipos de simetria que vão permitir a gente ter essa facilidade. A simetria plana e a simetria cilíndrica, que a gente viu no vídeo anterior, e agora o caso da simetria esférica. Tá legal? Então, assim, numa situação genérica, a lei de Gauss continua perfeitamente válida. Isso aqui vale, eu demonstrei isso para vocês, né, naquele vídeo opcional, o vídeo 12, se não me engano. Naquele vídeo, né, a gente provou rigorosamente que para qualquer distribuição de cargas e qualquer gaussiana, esse resultado aqui é válido, tá? Agora, a utilidade da lei de Gauss para o cálculo do campo elétrico, fica limitado a esses três tipos de simetria, plana, esférica e cilíndrica, tá? Então, vamos fazer aqui um exercício envolvendo simetria esférica, tá? Então, qual é a situação? Agora, a gente tem uma distribuição de cargas, a gente tem uma esfera uniformemente eletrizada, tá, com cargas positivas. Então tem cargas positivas espalhadas em todo o volume interno dessa esfera de raio F. Se é uma esfera uniformemente eletrizada, a densidade volumétrica de cargas, que é o meu ρ, né, ou seja, carga por volume, é uma constante. Então se eu pegar um elemento de volume dessa esfera, contabilizar a quantidade de cargas dentro desse elemento de volume e dividir por esse elemento de volume, essa razão vai me dar sempre o mesmo valor em qualquer região dessa esfera, tá? Então, por isso que a gente fala que ela é uniformemente eletrizada. O ρ, que é carga por volume, é uma constante em todos os pontos da esfera, tá? Então, dentro dessa condição, encontra o campo elétrico dentro da esfera, ou seja, para distância até o centro menor ou igual ao raio da esfera, e para pontos fora da esfera, ou seja, para pontos cuja coordenada radial é maior do que o raio da esfera. Tá? Vamos fazer esses dois casos usando a lei de Gauss. Então vamos começar aqui, ó. Primeiro nas regiões internas aqui da esfera. Então a gente sabe que a esfera completa tem raio R grande. Eu vou fazer o seguinte, como eu quero o campo elétrico lá dentro dela, ou seja, para Rzinho menor ou igual a R grande, eu vou desenhar uma gaussiana esférica, que eu vou aproveitar a simetria do problema, né? Então vou pegar uma gaussiana esférica de raio Rzinho menor ou igual a R grande. Então eu peguei uma gaussiana lá dentro da esfera e vou aplicar, peguei uma gaussiana esférica dentro dessa esfera grandona, né? E vou aplicar a lei de Gauss para ela, tá legal? Por que eu vou fazer isso? Por que eu estou utilizando uma gaussiana S esférica? Porque esse problema tem simetria esférica. Olha só, dá uma sacada nessa gaussiana que eu desenhei aqui de vermelho. Em todos os pontos dessa gaussiana, vocês concordam comigo que o campo elétrico ele tem que ter a mesma intensidade em todos os pontos dessa
gaussiana esférica, de raio Rzinho. Por quê, gente? Aqui dentro, essa esfera, né, essa esferinha aqui, né, representada pela minha gaussiana, ela está toda preenchida de cargas. E ela está preenchida uniformemente. Então, se ela está preenchida uniformemente, não faz sentido você falar que o campo elétrico aqui é, por exemplo, mais intenso do que o campo elétrico aqui e o campo elétrico nessa região é menos intenso do que o campo elétrico aqui. Ó. Não faz sentido você pensar isso, porque é um problema, é uma distribuição de cargas uniforme, né? Então, a esfera ela é toda simétrica, ela é perfeitamente simétrica. Né? Então, em todos os pontos dessa gaussiana esférica de raio Rzinho, o campo elétrico tem que ter a mesma intensidade, por causa dessa simetria, tá? Pela simetria do problema. E mais do que isso, né? A gente sabe que como são cargas positivas, o campo elétrico tem, a direção dele é radial para fora, né? Porque cargas positivas, as linhas de campo elétrico de cargas positivas são divergentes, né? Então, nesse ponto, nesse, ou em qualquer outro ponto da minha gaussiana, o vetor campo elétrico aponta para fora, tá? Então aí fica fácil, porque se o campo elétrico aponta radialmente para fora em todos os pontos, os meus vetores de área, que são os elementos de área dessa superfície esférica, também apontam radialmente para fora, né? Então eu peguei um pedacinho dessa superfície esférica aqui, né? Que é a minha gaussiana. Esse elementozinho de área é representado por um vetor de área, que é paralelo ao campo elétrico nesse ponto. A mesma coisa aqui embaixo, ó, o de área paralelo ao campo, o de área é paralelo ao campo. Né? Ou seja, tanto o campo quanto o de área apontam na direção radial. Tá legal? Isso por quê? Porque o de área é perpendicular à área em cada ponto. Portanto, ele está ao longo da direção radial, assim como o campo elétrico, porque são cargas positivas. Né? Então, em todos os pontos aqui, o campo elétrico tem a mesma intensidade e é paralelo ao de área, em todos os pontos. Então, vai ficar fácil avaliar essa integral. Né? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Vamos calcular o lado esquerdo aqui da lei de Gauss. Então, isso implica que a integral nessa gaussiana esférica S de raio Rzinho, vou ter integral de E escalar de A, módulo de E, módulo do de área, cosseno do ângulo entre eles. Cosseno do ângulo entre E, o ângulo, né, entre o campo e o de área é zero. Cosseno de zero é 1. Né? Então, isso aqui vai ficar a integral de E de área, que é igual, como o campo elétrico tem a mesma intensidade na superfície dessa gaussiana, né? Então, em todos os pontos da gaussiana ele tem a mesma intensidade, eu posso tirar a integral. Isso é igual a campo vezes a integral em toda a gaussiana S de área. Isso aqui é igual a campo, que é o que eu quero achar, né? A intensidade dele, vezes a integral de área. Gente, que área que é essa aqui? Ó? É a área da gaussiana, é a área dessa esfera vermelha aqui. Ó, tá? Então é essa área vermelhinha aqui, ó, a área dessa casca esférica, né? De raio Rzinho. Então a integral de área é a própria área. Que área? A área da superfície gaussiana. Como é que é a área de uma esfera de raio Rzinho? É 4πr2. 4π raio ao quadrado. Qual raio? O raio da gaussiana, tá? R2. Rzinho ao quadrado. Isso é igual à carga que está contida dentro da gaussiana sobre ε0. Carga dentro da gaussiana sobre ε0. Então, o lado esquerdo aqui morreu. Agora eu preciso avaliar o lado direito. Que carga que entra aqui do lado direito da lei de Gauss, pessoal? Essa carga é a carga que está dentro da gaussiana, ou seja, a carga que está contida nessa região aqui. Ó. Ah, professor, mas eu tenho cargas do lado de fora da gaussiana. Eu sei, mas a lei de Gauss envolve cargas sempre dentro da gaussiana. Sempre vai ser assim, independente da simetria do problema, independente do que for. Essa carga que entra aqui é a que está contida dentro da gaussiana, mesmo que eu tenha outras cargas do lado de fora dessa gaussiana, não tem problema. Tá?
Isso aqui a gente já discutiu, né, em outros vídeos. Então é o Q contido dentro da gaussiana. Então você vê, eu tenho que usando densidade e sabendo que essa esferinha de raio Rzinho, né, que é a minha gaussiana, é uniformemente eletrizada, eu preciso computar a carga. Né? E olha, gente, olha só. Eu sei que a densidade, ρ, de cargas, ela é a carga, no caso que está contida dentro da gaussiana, que é Rzinho, dividido pelo volume da gaussiana, dividido pelo volume dessa esferinha de raio Rzinho. Qual que é a fórmula do volume de uma esfera? O volume de uma esfera é 4 terços de π Rzinho ao cubo. Tá? A área de uma esfera é 4πr2, o volume é 4 terços de πr3. Então isso aqui, como o ρ é constante, eu posso usar essa relação para achar a carga que está contida só dentro da gaussiana, que é o que me interessa. Né? Então isso aqui vai ficar que o meu Q de R, isso implica então que o meu Q de R vai ser então densidade, ρ, que é uma constante, né? Vezes 4 terços de πr3. Então, olha só, eu já tinha chegado nessa relação aqui e agora descobri quanto que vale o meu Q de R. Ou seja, né, a carga que está dentro dessa gaussiana de raio Rzinho. Então, eu vou pegar isso aqui agora e jogar na expressão e achar o valor, o módulo, né, do campo elétrico. Tá? Eu vou passar aqui para cima, ao invés que eu não quero apagar esse desenho aqui da direita, né, que a gente já vai discutir ele, que é o cálculo do campo elétrico fora da esfera de raio R grande. Né? Então, eu vou continuar aqui nessa parte de cima. Tá? Eu vou apagar o enunciado e seguir aqui. Então, finalmente, como é que fica aqui, gente? Passando para cá agora. Então, eu vou ter, copiando aqui o resultado. Então, eu tenho aqui campo elétrico, o módulo dele, né? Vezes 4πr2, 4π Rzinho ao quadrado, é igual a 1 sobre ε0, já vou colocar aqui de uma vez, 1 sobre ε0, vezes a carga Q de R, que é isso aqui, ó. Ρ, né, que é a densidade, vezes 4 terços de πr3. Então, isso vai me dar o seguinte, né? Vai cancelar algumas coisas aqui, ó. Dividindo a equação dos dois lados por 4π, vai cortar esse 4π aqui, vai cortar com esse, né? Dividir tudo por R, se eu dividir por Rzinho ao quadrado, vai cortar esse Rzinho quadrado e vai sobrar um R lá. Então, o módulo do campo elétrico vai ser uma função da coordenada radial, Rzinho, né, que é a distância onde eu estou até o centro da esfera. Então, meu E de R vai ser ρ, que é a densidade de cargas, vezes raio, sobre 3ε0. Isso na região, isso para Rzinho menor ou igual a R grande, né? Ou seja, dentro da esfera ou pertinho do limite dela, né? Pertinho do raio R grande, tá? A superfície dela. Se eu quiser, né, colocar bonitinho na forma vetorial, porque isso aqui é um módulo, né? Se eu quiser agora a representação completa, eu já sei que o campo elétrico ele tem essa intensidade e ele aponta na direção radial. Então eu posso escrever assim, né, que o campo elétrico, agora na forma vetorial, né, meu campo é de R, ele tem ρ vezes R sobre 3 ε0 unidades, né?
na direção radial. Direção radial é a direção do unitário, né? O R é o vetor posição, o vetor que liga a origem até um ponto onde eu estou calculando o campo elétrico. E aí, chapéu é o vetor unitário que aponta na direção radial, né? Ou seja, aponta para fora da esfera. Tá? Então, esse é o meu E de R na forma vetorial. Né? Isso para R menor ou igual a R grande. Dentro da esfera ou próximo da superfície dela. Né? Agora, fazer o mesmo raciocínio, só que para pontos fora da esfera. Né? Então, na região agora fora da esfera, qual que é o comportamento do campo elétrico? Agora, como eu estou pegando pontos fora da esfera, né? Ou seja, coordenada radial maior do que o raio da esfera, é claro que eu vou pegar uma gaussiana externa, né? Eu vou pegar uma gaussiana lá fora. Então, eu peguei uma gaussiana de raio Rzinho maior do que R grande, e é uma gaussiana esférica para aproveitar a simetria do problema. Né? Então, de novo, como essa esfera de dentro, né, ela é uniformemente eletrizada, e eu tracei aqui uma gaussiana esférica, não faz sentido você achar que o campo elétrico aqui é mais intenso ou menos intenso do que o campo aqui, ou do que o campo aqui. Né? O campo elétrico em toda a gaussiana tem a mesma intensidade, por razões de simetria, e aponta radialmente para fora, porque são cargas positivas. Né? E os vetores de área apontam paralelamente aos vetores campo elétrico, em cada ponto. Né? Porque o de área é perpendicular à área, em cada ponto. Então, tanto o de área quanto o campo apontam na direção radial. Tá? Então, como é que fica ali? Ó, o lado esquerdo da lei de Gauss? Como é que fica a integral de E escalar de área? Isso aqui vai ser igual a integral em toda a gaussiana S, módulo do campo elétrico, módulo do de área, cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 0 graus, que é 1. Né? Isso é igual. Agora, atenção, gente. Isso é igual a carga total contida dentro da gaussiana sobre ε0. Gente, qual que é a carga total contida dentro da gaussiana? Não é justamente a carga da esfera como um todo? Aqui, ó, nessa região aqui, ó, eu não tenho cargas. Eu só tenho cargas na esfera, né? Nessa esfera que eu estou estudando. Então, e é justamente a esfera, essa esfera toda, a esfera completa, está contida dentro da gaussiana. Né? Então, o que vai entrar ali na lei de Gauss é justamente a carga total da esfera. Né? Então, a carga total dessa esfera é Q, né? Que é a carga total. Então, aqui eu precisei fazer o cálculo do Q de R, né? Usando a definição de densidade volumétrica de cargas, porque dentro dessa gaussiana eu não tenho toda a carga da esfera, eu só tenho uma parte dela. Agora aqui, ó, dentro da gaussiana, eu tenho a esfera inteira, a esfera de raio R grande, inteira. Então o que vai entrar ali, ó, é o Q grandão, Q total sobre ε0. Então não precisa usar a densidade, fazer essa contabilidade aqui não. Ali eu simplesmente vou pôr direto a carga total. Aí como é que fica? Isso implica o seguinte, né? Como o campo elétrico tem a mesma intensidade em toda a superfície gaussiana S, né? Ou seja, em todos esses pontos, eu posso tirar ele fora da integral. Então eu vou ter aqui E vezes a integral na superfície gaussiana, de d área. Isso aqui é igual a campo, dentro do módulo dele, né? Vezes a integral de d área. A integral de d área é a área. Que área? A área da gaussiana de raio Rzinho. Essa gaussiana grandona aqui. Ó. E é a área de uma esfera de raio Rzinho. Como é que é a área de uma esfera? 4π Rzinho ao quadrado. Né? Isso é o lado esquerdo da lei de Gauss. E o lado direito é o quê? Carga total da esfera sobre ε0. Né? Então, como é que fica o módulo do campo elétrico? Então, o módulo de R vai ser 1 sobre 4πε0
vezes carga total dessa esfera, né, sobre R2. Tá? Se eu quiser colocar na forma vetorial, né, para ficar com a resposta completa, eu vou ter que o meu E de R é vetor. Meu E de R, né, na forma vetorial, eu sei que o campo elétrico aponta na direção radial, né? Igual aqui, ó, mesmo raciocínio, né? O campo aponta na direção radial. Só que aqui ele vai ter intensidade 1 sobre 4 πε0 vezes carga sobre Rzinho ao quadrado, é o módulo, né? Na direção radial. Na direção radial, né? Que o campo aponta para fora em todos os pontos, né? Então, na direção R. Isso para pontos além da esfera, né? Rzinho, né? Para regiões cuja distância até o centro da esfera é maior do que o raio da esfera, né? Para pontos externos. Né? Então, isso aqui para Rzinho maior do que R grande. Gente, olha só, dá uma sacada nessa expressão aqui, ó, constante de Coulomb, carga sobre R2, na direção radial. Isso aqui não é igualzinho à fórmula do campo elétrico de uma carga pontual? Isso aqui é a lei de Coulomb, é o campo elétrico de uma carga pontual, né? A forma da expressão é igualzinho de uma carga pontual. Então, isso prova uma coisa que eu comentei ainda naquele capítulo de blindagem eletrostática. A gente viu uma situação envolvendo simetria esférica, né? Era um condutor eletrizado esférico em equilíbrio, né, eletrostático. E aí eu falei para vocês, sem demonstrar, que quando você tem uma distribuição de cargas esfericamente simétrica e você está trabalhando em pontos fora da esfera, lá fora da esfera, o campo elétrico se comporta como se a esfera fosse uma carga pontual localizada no seu centro. Então imagina que ao invés de você ter uma esfera de carga Q grande, distribuída, imagina que você tivesse uma única carga pontual de mesmo valor Q grande localizada no centro da esfera. O campo elétrico lá, ó, teria justamente essa expressão, né? Então uma esfera, para pontos externos a ela, uma esfera se comporta, uma esfera uniformemente eletrizada, né? Tem que ser uniformemente eletrizada. Ou ela pode até não ser uniformemente eletrizada, mas a densidade de cargas tem que ter simetria esférica. A esfera pode até não ter densidade de cargas completamente uniforme. Se a densidade de cargas for uma coisa do tipo ρ de R, ou seja, se a densidade variar apenas com a coordenada radial, esse resultado também vale, tá? Então, ou para a esfera uniformemente eletrizada, ou para esferas cuja densidade de cargas tem simetria esférica, aquele resultado vale. Para que resultado? Para pontos fora dela, ela se comporta como uma carga pontual, como se toda a carga dela estivesse localizada no seu centro. Tá legal? Então, esse é um resultado que eu já tinha adiantado para vocês e agora está demonstrado. Outra coisa, gente, uma pergunta que eu esqueci de fazer. Essa esfera está uniformemente eletrizada, né? Está lá isolada. Vocês acham que essa esfera, o enunciado nem mencionou isso de propósito, essa esfera, ela é condutora ou não condutora? O enunciado não falou nada para a gente. A única coisa que o enunciado falou é que eu tenho cargas distribuídas em todo o seu volume, né? E ela está isolada. Então, vocês concordam comigo que essa esfera, necessariamente, ela tem que ser isolante? Ela não pode ser metálica, ela não pode ser condutora. Porque se essa esfera fosse condutora, o que ia acontecer? Esse excesso de cargas ia ficar localizado na superfície do material. Lembra do que a gente viu lá na blindagem eletrostática, né? Quando você pega um sólido condutor eletrizado em equilíbrio, você tem três características. Primeiro, o campo elétrico lá dentro é zero, o campo elétrico lá fora é diferente de zero, mas é perpendicular à superfície, e o excesso de cargas fica totalmente localizado
na superfície externa do condutor. Não pode ter cargas lá dentro do condutor. Tá? Então, e nesse caso eu tenho cargas lá dentro dessa esfera, então ela não pode ser condutora, ela tem que ser necessariamente isolante elétrico. Tá? E aí, só para fechar esse exemplo, eu quero agora fazer um gráfico, né? Representar esse resultado num gráfico. Tá? Gráfico de intensidade do campo elétrico em função da distância, para esses dois regimes, né? Dentro da esfera e fora da esfera. Tá? Então, vamos fazer esse esboço aqui. Olha só, gente, vamos fazer um esboço aqui, né? Intensidade do campo em função da distância até o centro da esfera. Olha só, dentro da esfera, né, ou seja, de R igual a zero até o raio da esfera, né? Olha só, o que acontece com o campo elétrico? Ele cresce linearmente com a coordenada radial, né? Ρ é constante, 3ε0 é constante, então o campo elétrico cresce com a distância, né? Com a distância até o centro. E cresce linearmente. Então, para Rzinho igual a zero, o campo é zero. Né? Então, lá no miolinho, lá no ponto central da esfera, o campo é nulo. Daqui até a superfície da esfera, o campo elétrico cresce com a distância, cresce linearmente. Né? Então, você vai ter um gráfico assim. Ó. Aqui é zero e aqui ele cresce. Ok? E para pontos externos à esfera, né? Para Rzinho maior do que R grande. Aqui, ó, eu tenho um comportamento do tipo carga pontual. Né? O campo decai com 1 sobre R2. Então, ele vai diminuindo, né? Com 1 sobre R2. Então, ele vai ter esse comportamento aqui. Ó. Nunca vai ser zero, né? Você vê que para R infinitamente grande, o campo ele tende a zero, né? Então ele não chega a cruzar o eixo horizontal, mas ele vai tendendo a zero daquela forma ali, 1 sobre R2. Né? Então aqui nessa região, o campo é proporcional a R, esse alfa é o símbolo de proporcionalidade, né? E aqui para fora, o campo é proporcional a 1 sobre R2. 1 sobre R2. E dá para mostrar, muito simples, né? A gente vai fazer aqui, que justamente na superfície da esfera, essa expressão coincide com aquela ali. Olha só, vamos pegar essa expressão e ver que quando eu faço Rzinho igual a R grande, eu vou ter aquela expressão ali, com Rzinho tendendo a R grande. Tá? Então vamos ver aqui, ó, pegando aqui essa expressão. Quando o Rzinho tende ao raio da esfera. Como é que fica? Vou fazer aqui no canto, que eu vou ter o seguinte. O campo elétrico vai ser Rho, vai ser 1 sobre 3ε0, vezes, quando o Rzinho tende a R grande, né? Esse cara aqui vai se tornar o próprio R grande, que é o raio da esfera, vezes a densidade. A densidade é carga por volume, carga total, dividido pelo volume total da minha esfera, que é 4 terços de πr3. Então, como é que vai ficar essa expressão aqui? Isso é igual, vai cortar aqui algumas coisas, né? Esse 3 aqui vai cortar com esse, né? Esse R vai sumir, vai cortar aqui, vai ficar R2, tá? E daí como é que vai ficar então? Vou ter 1 sobre 4πε0
4π ε0 vezes carga sobre R2. Ou seja, essa fórmula na superfície da esfera, quando o Rzinho, né, quando o Rzinho ele tende ao R grande, essa expressão converge para isso, né? Constante de Coulomb, carga sobre R2, que é justamente o que eu tenho aqui, ó. Faz o Rzinho tendendo a R grande. Vou ter 1 sobre 4πε0, carga sobre R grande ao quadrado, né? Então essas duas funções, elas se encontram quando o Rzinho, né, é igual ao R grande, ou seja, quando eu estou na superfície da esfera, né? Então o campo elétrico ele é contínuo, né? Ele cresce aqui e depois diminui. E exatamente nessa separação, né, na superfície da esfera, ele é contínuo. Tá? Então aqui, para Rzinho igual a R grande, o campo elétrico vai ser 1 sobre 4πε0, constante de Coulomb, né? Vezes carga sobre Rzinho ao quadrado. Tá legal? Então tá, gente. Aí, isso encerra então, né, o vídeo 14. E aí então no vídeo 15 a gente dá sequência, nos próximos vídeos a gente dá sequência aí dos nossos conteúdos. Okay?